O desejado de todas as nações, capítulo 87. Para meu Pai e vosso Pai. Este capítulo é baseado em Lucas 24, dos versos 50 a 53, e Atos, capítulo 1, dos versos 9 ao 12. Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Estava prestes a voltar para as cortes celestiais como divino vencedor, levando consigo os troféus da vitória. Antes de sua morte, declarara ao Pai: Eu acabei a obra que tu me encarregaste que fizesse. João 17:4. Depois de sua ressurreição, demorou-se na terra por algum tempo, a fim de que os discípulos ficassem familiarizados com ele em seu corpo ressurgido e glorificado. Agora estava pronto para as despedidas, tornar autêntico o fato de que era um Salvador vivo. Os discípulos não necessitavam mais de relacioná-lo com o sepulcro, podiam pensar nele como glorificado perante o universo celestial. Como local de sua ascensão, escolheu Jesus aquele tantas vezes consagrado por sua presença, enquanto habitava entre os homens. Não o Monte Sião, o lugar da cidade de Davi, não o Monte Moriá, sítio do templo, deviam ser assim honrados. Ali fora Jesus escarnecido e rejeitado. Ali, as ondas de misericórdia, voltando ainda em mais poderosa vaga de amor, foram devolvidas por corações duros como as pedras. Dali Jesus, fatigado e oprimido de coração, saíra em busca de descanso no Monte das Oliveiras. O santo Shekinah, partindo do primeiro templo, pousara sobre a montanha oriental, como se relutasse em abandonar a escolhida cidade. Assim estava Cristo sobre o olivete, contemplando com o coração anelante a Jerusalém. Os bosques e depressões da montanha haviam sido consagrados por suas orações e lágrimas. Essas mesmas encostas ecoaram as triunfantes aclamações da multidão que o proclamava rei. Na descida desse monte encontrara ele um lar em companhia de Lázaro, em Betânia, no jardim de Getsêmani, ao sopé do olivete. Orara e se angustiara sozinho. Desse monte devia ascender ao céu. No cume do mesmo pousarão seus pés quando vier outra vez. Não como varão de dores, mas como glorioso e triunfante rei estará sobre o monte das oliveiras, enquanto as aleluias dos hebreus se misturarão com os hosanas dos gentios e as vozes dos remidos, qual poderosa hoste, onde avolumar-se na aclamação. Coroai o Senhor de todo. Com os 11 discípulos, dirige-se Jesus agora para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, muitos olhares curiosos seguem o pequeno grupo, chefiado por aquele que poucas semanas antes fora condenado pelos principais e crucificado. Não sabiam os discípulos que essa seria sua última entrevista com o Mestre. Jesus passou o tempo em conversa com eles, repetindo as anteriores instruções. Ao aproximarem-se de Getsêmani, ele guardou silêncio, a fim de que se lembrassem das lições que lhes dera na noite de sua grande agonia. Olhou outra vez para a videira pela qual representara a união de sua igreja consigo e com o Pai. Repetiu as verdades que então desdobrara. Tudo quanto o rodeava eram recordações de seu não retribuído amor. Os próprios discípulos, que tão caros lhe eram ao coração na hora de sua humilhação, o vituperaram e o abandonaram. Por 33 anos peregrinara Cristo na terra. Suportara-lhe o desdém, o insulto e a zombaria. Fora rejeitado e crucificado. Agora, quando prestes a ascender para seu trono de glória, ao repassar as ingratidões do povo que viera salvar, não retiraria dele sua simpatia e amor? Não se concentrariam seus afetos naquele reino onde era apreciado e onde imaculados anjos esperavam suas ordens para as cumprir? Não. Eis sua promessa aos amados que deixa na terra. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus vai abrindo caminho até o cume, a vizinhança de Betânia. Ali se detém e os discípulos reúnem-se-lhe em torno. Raios de luz parecem irradiar-lhe do semblante, enquanto os contempla amorosamente. Não lhes lança em rosto suas faltas e fracassos. As últimas palavras que lhe chegam aos ouvidos, vindas dos lábios do Senhor, são da mais profunda ternura. Com as mãos estendidas numa bênção e como numa firme promessa de seu protetor cuidado,
Ascende Jesus lentamente dentre eles, atraído para o céu por um poder mais forte que qualquer atração terrestre. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos, numa tensão visual, buscam um último vislumbre de seu Senhor assunto. Uma nuvem de glória o oculta aos seus olhos, e ao recebê-lo, o carro da nuvem de anjos soam-lhes ainda aos ouvidos as palavras: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. A flutuar veio baixando até eles, ao mesmo tempo, a mais suave e mais jubilosa música produzida pelo coro angélico. Enquanto os discípulos continuam a olhar para cima, ouvem qual música maviosa, vozes que lhes se dirigem. Voltam-se e veem dois anjos em forma humana, os quais lhes falam dizendo: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vestir. Atos dos Apóstolos 1:11. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante, para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os dois que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estiveram durante sua vida na terra. Ardente era o desejo com que o céu aguardava o fim de sua estada num mundo manchado pela maldição do pecado. Chegara agora a ocasião de o universo celestial receber o seu rei. Não ansiaram os dois anjos unir-se à multidão que saudava Jesus? Em simpatia e amor pelos que ele deixara, porém, ficaram para os confortar. Não são, porventura, todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Cristo ascendera ao céu na forma humana. Os discípulos viram a nuvem recebê-lo, o mesmo Jesus que andara e falara e orara com eles, aquele que partira com eles o pão, que com eles estivera nos botes, no lago, e que fizeram com eles naquele mesmo dia penosa subida do Olivente. O mesmo Jesus fora agora para partilhar do trono do Pai, e os anjos lhes asseguraram que aquele mesmo que viram subir ao céu voltaria outra vez assim como subira. Virá com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Então se cumprirá a promessa do próprio Senhor aos discípulos: Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. Bem podiam os discípulos se regozijar na esperança da vinda do Senhor. Quando voltaram a Jerusalém, o povo olhava para eles com espanto. Pensava-se que depois do julgamento e crucifixão de Cristo se mostrariam abatidos e envergonhados. Seus inimigos esperavam ver-lhes no rosto uma expressão de tristeza e derrota. Ao invés disso, havia simplesmente alegria e triunfo. Sua fisionomia era iluminada por uma felicidade que não provinha da terra. Não lamentavam malogradas esperanças, mas estavam cheios de louvor e ações de graças a Deus. Com regozijo, contavam a maravilhosa história da ressurreição de Cristo e de sua ascensão ao céu, e seu testemunho foi recebido por muitos. Não mais tinham os discípulos qualquer desconfiança do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam a ser o objeto de seu compassivo interesse. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos por apresentar ao Pai suas petições em nome de Jesus. Em solene respeito, curvavam-se em oração, repetindo a firme promessa: Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, versos 23 e 24. Estenderam mais e mais alto a mão da fé, com um poderoso argumento: pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Romanos 8, versos 34. E o Pentecostes lhes trouxe plenitude de alegria na presença do Consolador, exatamente como Cristo prometera. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda: quem é este Rei da Glória? Isto dizem elas, não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente se faz ouvir o desafio: quem é este Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos 24, dos versos 7 a 10. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos. Acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu rei. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai. Mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos. Aponta para os sinais de seu triunfo. Apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se ele fosse vencido por Satanás, haviam-se dado as mãos, no solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo, quando, sobre a cruz, soltara o brado: está consumado. João 19:30. Dirigira-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17:24. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Efésios 1:6. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos, são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Salmos 85:10. Os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais e alegre aclamação. Digno ao Cordeiro que for morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças,
Apocalipse 5:12. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com antissonantes vozes que proclamam ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. Daquela cena de alegria celestial, chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. A família no céu e a família na terra são uma só. Para nosso bem subiu nosso Senhor. Para nosso bem ele vive. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25.